Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Prezados ouvintes e seguidores da Rádio Divulgar.net. É com grande satisfação que estamos apresentando o programa Jesus por Emmanuel, estudando o livro Fonte Viva, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje vamos estudar o capítulo 112, com o tema Que Farei? Quem vai conduzir o nosso estudo de hoje é a nossa companheira Anunciação Azevedo. É com você, Anunciação. Bom estudo, boas reflexões. Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Que o Senhor Jesus nos auxilie na compreensão do seu Evangelho de amor e de luz. E para a reflexão de hoje, vamos ao capítulo 112 do livro Fonte Viva, em que o Emmanuel discorre para nós sobre um questionamento. E este questionamento está em Atos, no capítulo 22, no versículo 10, em que Paulo pergunta: que farei? Então, a partir desse questionamento, o Emmanuel discorre o seguinte: milhares de companheiros aproximam-se do Evangelho para o culto inveterado ao comodismo. Como dominarei? Interrogam alguns. Como descansarei? Indagam outros. E os rogos se multiplicam, estranhos, responsáveis e incompreensíveis. Há quem peça reconforto barato na carne, quem reclame afeições indébitas, quem suspire por negócios inconfessáveis e quem exija recursos para dificultar o serviço da paz e do bem. A pergunta do apóstolo Paulo, no justo momento em que se vê agraciado pela presença divina, é padrão para todos os aprendizes e seguidores da Boa Nova. O grande trabalhador da revelação não pede transferência da terra para o céu e nem descamba para sugestões de favoritismo ao seu círculo pessoal. Não roga isenção de responsabilidade nem foge ao dever da luta. Que farei? Disse a Jesus, compreendendo o impositivo do esforço que lhe cabia. E o mestre determina que o companheiro se levante para a sementeira de luz e de amor, através do próprio sacrifício. Se foste chamado à fé, não recorras ao divino orientador suplicando privilégios e benefícios que justifiquem tua permanência na estagnação espiritual. Procuremos com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação. Após a leitura da mensagem feita pelo Emmanuel, nos cabe também nesse momento refletir um pouquinho, principalmente lembrar, porque esse questionamento foi justamente o questionamento que Saulo fez a Jesus no momento em que ele caiu do cavalo. Até então, ele era Saulo, o doutor da lei, o perseguidor dos cristãos. Foi então que ele saiu para continuar perseguindo os cristãos e no caminho de Damasco uma luz linda apareceu para ele. E então ele perdeu a visão e se deu conta de que era Jesus que estava ali. E como a gente já sabe, teve aquele diálogo, pequeno diálogo, onde ele fez esse questionamento: que queres que eu faça? Então, deveríamos também nós, diante das adversidades, dos desafios, nos perguntarmos: o que devemos fazer? O que faremos? Mesmo porque, no atual momento, as incertezas nos cercam, os desequilíbrios, os medos. Então a gente poderia se perguntar nesse momento: o que farei? E não permitir que o medo nos limite,
nos paralisam, mas que tenhamos a coragem de nos perguntarmos o que fazer diante de uma dificuldade, de um desafio. Que essa é a mensagem principal desta leitura. E podemos pensar também que Jesus, que é o nosso mestre, já havia nos sugerido, ele nos sugeriu, nos deixou, nos sinalizou, através dos seus ensinos, todos os roteiros necessários para o nosso crescimento. Quando ele sugere para nos reconciliarmos com os nossos adversários enquanto estamos a caminho, que a gente não vai sair daqui sem pagar o último ceitil. São os ensinos que nos alertam para nós valorizarmos a nossa reencarnação, para nós nos perguntarmos o que estamos fazendo aqui, para nós nos perguntarmos qual as nossas reais necessidades, porque Paulo era Paulo e nós ainda estamos bebês, espiritualmente falando. Mas hoje temos recursos necessários para avançarmos um pouquinho mais nesta reencarnação. Nesta nossa atual existência poderemos avançar um pouquinho mais, porque temos modelos, não só temos Paulo, mas temos tantos outros espíritos que já vieram, já abriram o caminho, já ampliaram o olhar sobre o mundo. Hoje nós espíritas sabemos que somos espíritos, que precisamos cultivar mais o espiritual que o material, mesmo porque o espiritismo veio para no termo não é matar, mas assim para dissipar o materialismo, essa é a palavra, né? Para extinguir o materialismo, mas a gente ainda está muito preso à matéria, a gente tem muita dificuldade, mas os ensinos estão aí. E Paulo é um grande exemplo para nós, até mesmo porque até certo tempo da vida dele, dessa existência enquanto Saulo e Paulo, né, porque teve essa transformação, esse divisor, né, nessa reencarnação. Então, a mensagem mesmo que fica para nós é que nos perguntemos, principalmente diante dos desafios: o que farei? Aí a gente lembra da resposta de Jesus e a gente pode procurar mais, né, estudar mais essa parte e mesmo seus ensinos, para que a gente possa fortalecer essas questões em nós, para não permitir que diante dos desafios a gente se perca pelo medo e por outras emoções aí que muitas das vezes nos limitam. E já no final da mensagem do Emmanuel, ele diz assim: e o mestre determina que o companheiro se levante para a sementeira de luz e de amor, através do próprio sacrifício. E esse sacrifício do qual o Emmanuel fala não é um sacrifício, né, daquela coisa ao pé da letra, mas é de um enfrentamento diante das adversidades, de um esforço diante da dor, de uma tomada de atitude. E mesmo porque nesse momento nos faz lembrar da questão 621 de O Livro dos Espíritos, onde fala da lei de Deus, que a lei de Deus está inscrita na nossa consciência. Então, se eu tenho consciência do meu dever cumprido, se eu tenho consciência de que eu estou fazendo o meu melhor, se eu tenho consciência de que eu estou no caminho certo, a gente está respondendo, né?
para nós mesmos e para o mundo, porque a gente está se esforçando para fazer o nosso melhor, a gente está diante dos desafios, a gente está fazendo um sacrifício para passar, né, por aquelas tormentas, como passou Saulo, lembrando, né, quando Saulo saiu e diante da luz, ali começou a sua transformação, quando ele perguntou o que farei, e quando ele perguntou o que farei é como se ele tivesse aberto as belas possibilidades, embora começassem os seus sacrifícios, que foram os enfrentamentos das adversidades. Como nós sabemos, ele não passou fome porque ele se alimentava, né, do mel, das coisas que tinha na natureza. Mas ele caiu no mar. Então, se a gente quiser saber mais sobre Paulo, busquemos a sua biografia, que os recados foram dados. Se a gente não compreendeu o de Jesus, a gente vai compreender o de Paulo. Se a gente não compreendeu o de Paulo, a gente vai compreender o de Emmanuel. E, enfim, o convite está aí. Aproveitemos a nossa reencarnação a partir dos conteúdos oferecidos e vivenciados por outros irmãos nossos que vieram antes de nós. A gente agradece a oportunidade da reflexão desta lição, né? Mas finalizando também com a última frase de Emmanuel, quando ele diz: procuremos com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação. Então, andemos com Jesus, andemos com Paulo e com tantos outros espíritos de escola que nos sinalizam que precisamos avançar sempre para o bem, para o belo. Esse é o convite. Fiquemos na paz do Mestre Jesus. Muito obrigado, Anunciação, pelo estudo, pelo esclarecimento. Esperamos ter contribuído com os nossos ouvintes e seguidores com esta bela mensagem do livro Fonte Viva, no capítulo 112. Amanhã estaremos estudando o capítulo 113 com o tema Busquemos o Melhor. Quem vai conduzir o nosso estudo de amanhã é o nosso companheiro Wellington Araújo. Acesse o nosso site www.divulgar.net e conheça toda a nossa programação, assim como as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. Muita paz a todos.